Todas as terças e quintas-feiras, aqui no seu Rádio Sociedade, contamos com a participação do consultor do PROCON e professor da Universidade Cândido Mendes, Jorge Tardan. Hoje, doutor Jorge Tardan continua falando da Semana da Defesa do Consumidor, já que o Dia Internacional foi agora, dia 15. Bom dia, doutor Jorge Tardan. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvinte. Então, falando da Semana, vamos dizer assim, do consumidor, né, e no Brasil, completando 18 anos de direito do consumidor, nós temos muito que comemorar, né? De fato, avançamos bastante na área dos produtos, como dissemos lá na quinta-feira, e temos muito que fazer na área dos serviços. Então, como a gente tem muito que fazer, né, temos muito que avançar ainda na área dos serviços, porque é onde temos de forma mais concentrada os problemas de consumidor no Brasil, eu quero anunciar para você, Denise, para os nossos ouvintes, que nós temos algumas novidades aí na área das telecomunicações, né? Visivelmente, nós temos agora à disposição dos usuários de telecomunicação de uma maneira geral e também extensivo a alguns outros serviços de concessão federal, portanto, serviço público. Nós temos aí a questão de call center, né? Então, e temos a questão da portabilidade numérica. Mas o que eu quero mostrar hoje, né, é a questão de algumas imposições de órgãos reguladores. E nesse caso nós estamos falando da Anatel. É claro que a gente já reclamou muito da Anatel, de uma certa demora, mas a gente tem que registrar as coisas boas. A Anatel finalmente resolveu criar, impor e criar ao mesmo tempo que as empresas de telecomunicação fixa criassem o chamado Conselho de Usuários. E podemos dizer para os nossos ouvintes que aqui no Rio de Janeiro já estão sendo implementados conselhos de usuários na empresa Oi e na empresa Embratel. Essas duas já montaram seus conselhos de usuários. Veja bem, isso funciona da seguinte forma: a Anatel determinou a criação do conselho e as empresas são obrigadas a criarem regras de constituição desse conselho. E, como eu disse, a Oi e a Embratel já criaram os seus conselhos. E eu quero dizer para os ouvintes o seguinte: eu estou representando os ouvintes, né, consumidores, nos dois conselhos. Mas eu quero também deixar claro o seguinte, que o meu compromisso é com o direito do consumidor. Portanto, como isso é uma novidade, nós estamos lá aprendendo o que fazer. Claro que nós não estamos lá para falar de direito individual de cada usuário. Nós estamos lá para tentar estabelecer uma política de transparência, de respeito, difusamente para todos os usuários daquelas empresas. Então, mas eu quero deixar registrado que faço parte agora do Conselho de Usuários dessas duas empresas, representando e espero representar bem os consumidores. Nós temos outros conselheiros lá que representam também os consumidores, mas o meu registro aqui é no seguinte sentido: já que a gente está falando de comemoração de Semana do Consumidor e eu, né, dizendo que estou lá representando os consumidores, eu quero assumir o seguinte compromisso. O meu prazo, né, de avaliação, de funcionamento desses conselhos é um prazo de 6 meses. Se ao longo de 6 meses eu perceber que realmente o conselho não funciona, ou se funcionar, eu quero comemorar e continuar no conselho. Agora, se eu perceber que para inglês ver, já vou usar uma expressão bastante conhecida da nossa cultura, eu, sinceramente, daqui a 6 meses vou me posicionar e vou me afastar dos conselhos. Então, e os nossos ouvintes e usuários desses serviços estarão tomando conhecimento também. Agora, a pergunta que lhe faço, doutor Jorge Tardan, é como é que os usuários podem contribuir para o bom funcionamento do Conselho? Pois é. Então, nós estamos numa fase, Denise, muito inicial. A gente está criando regras. E como não é um órgão de defesa, o que a gente quer é levantar informações de problemas de consumidor e a gente vai tentar levantar essas informações junto aos juizados especiais, junto aos PROCONs, exatamente para que a gente tenha informação do que mais afronta, do que mais ofende o direito do consumidor. Evidentemente
que a gente espera criar um mecanismo que a gente não tem ainda, a gente está discutindo com a empresa como fazer isso, um canal de comunicação do usuário com o Conselho, sendo que desde já não é objetivo, segundo a legislação, depender individualmente o consumidor. Ficar, vamos dizer assim, de olho nas práticas da empresa de forma difusa, mas certamente, numa outra oportunidade, assim que a gente estiver disponível o canal de comunicação, farei questão de anunciar uma forma de comunicação do ouvinte com esse conselho. Isso é muito incipiente, é muito novo, é uma coisa que a gente vai construir ao longo desse ano. Então, eu não tenho ainda o canal, mas certamente a gente vai desenvolver algum tipo de canal, que eu não sei se será um código telefônico, ou um e-mail, ou um link, enfim, a gente não sabe exatamente qual, a gente está discutindo com as duas, qual seria o meio mais fácil e mais próprio para que o usuário tenha contato com o Conselho. Mas, de qualquer forma, uma coisa é certa, nós já estamos buscando informações junto aos órgãos de defesa do Conselho, do problema mais, comum e que mais aborrece os usuários dessas duas empresas. E o canal de comunicação com o senhor continua aberto, mesmo que ainda não tenha definido esse canal de comunicação com o Conselho. Para falar com o senhor, Dr. Jorge Tardan, como faz? Esse é um canal pessoal, né, jorge@tardan.com.br. Tardan se escreve Sardinha. Muitíssimo obrigada pelas informações. Um ótimo dia. Muito obrigado. Bom dia a todos.